Então, o dono desse restaurante por quilo me procurou, se queixando que o desperdício do restaurante dele estava muito alto. Tanto o desperdício de matéria-prima, de ingredientes, quanto o desperdício dos pratos nos buffets quente e frio no final do dia. A primeira coisa que a gente fez foi fazer um diagnóstico da situação nesse restaurante, né? Então a gente acompanhou recebimento, armazenamento, pré-preparo, manipulação, e a gente acompanhou também a exposição, o serviço durante o almoço de buffet quente e frio. Então a gente fez um levantamento super minucioso de pesagem de todos os pratos que iam para o buffet, tanto quente quanto frio, das reposições que iam para esse buffet e no final do dia de tudo que sobrava dos buffets, para saber exatamente quanto de cada alimento tinha sido consumido. Em paralelo a gente fez também um comparativo, uma análise do cardápio que era planejado semana a semana, da teoria, com o cardápio que efetivamente era feito pela cozinha para ser colocado à disposição do cliente. A conclusão que a gente chegou foi que o menor problema era da manipulação desse alimento na cozinha. O principal problema decorria do planejamento semanal de cardápio. Ele era feito por uma pessoa que não tinha conhecimento na área, então a pessoa que montava o cardápio semanal era a pessoa que fazia compras. Para eles fazia sentido que a pessoa que fizesse compras planejasse o cardápio. Só que como ela não tinha noção, ela não conseguia, não equilibrava as preparações do cardápio entre legumes, verduras, carne, peixe, frango, cereais, massas. Ela não tinha essa noção de equilíbrio, né, em termos até nutricionais, esse cardápio. E aí acontecia que quando o cardápio descia para a cozinha, o cozinheiro tomava a liberdade de decidir o que ele queria ou não fazer daquele cardápio. Então ele falava, não, mas essa preparação, esse frango assado com batata, eu já fiz ontem, ou eu já fiz semana passada. Então o cliente que veio semana passada vai vir de novo o frango assado com batata. Então ele mudava. E outra coisa é que esse cozinheiro especificamente, ele não tinha o perfil de acompanhar fichas técnicas, de consultar e seguir fichas técnicas. Então, como ele não tinha essa facilidade, ele acabava inventando receitas ou modificando receitas que já estavam ali no cardápio por outras que ele tinha familiaridade e que talvez ele achasse que fossem semelhantes às que tinham no cardápio. Então, ele não sabia, sei lá, preparar um risoto de alho poró. Ele fazia um arroz à grega. Ele não sabia preparar um salmão com molho de maracujá. Ele fazia um salmão assado, né? Então a gente teve esse gap do cardápio teórico do cardápio real. E é o que acontecia aqui em cima da hora. Ele tinha que pedir um monte de ingredientes que não tinham sido previstos para compra, porque eram ingredientes de pratos que ele decidia fazer na hora. Isso fazia com que as compras fossem feitas em cima da hora. E quando você compra em cima da hora, você normalmente não consegue cotar preço, você compra do que tem, né? E no fim das contas, acabava que muitas preparações de fato não eram consumidas pelo cliente e que se sobrava muita coisa mesmo, ou se preparasse uma quantidade muito grande, fora do planejamento até de pessoas que iam passar por aquele buffet naquele dia, não tinha um quantitativo adequado de preparo relacionado ao movimento do dia e o desperdício no final do dia era alto mesmo, né? O trabalho que a gente fez então foi, em primeiro lugar, de equilibrar esse cardápio, de orientar como é que esse cardápio tinha que ser organizado, pensando no equilíbrio dos itens, até em itens caros, você não ter salmão, palmito, tomate seco, alcachofra, tudo no mesmo dia, ou pesando numa mesma semana. A gente poder equilibrar esses ingredientes mais caros com ingredientes que não fossem tão caros, mas que fossem preparados de uma maneira caprichosa, em receitas interessantes. Então a gente orientou essa questão de equilíbrio das receitas. O cozinheiro teve que ser trocado na equipe por uma pessoa que tivesse essa disciplina, esse comprometimento de seguir fichas técnicas, e a gente reorganizou as fichas técnicas que já existiam no restaurante. Eram fichas técnicas operacionais, no sentido de serem mais receitas, né, para padronizar a receita do que para
levantar custo de preparação. Então, a gente organizou as fichas técnicas existentes, fizemos uma lista das fichas técnicas que eles precisariam ainda documentar, porque estavam no cardápio, mas não estavam por escrito para a equipe acompanhar e multiplicar a receita. E a gente conscientizou a equipe da importância, né, de se seguir a ficha técnica, disso poder gerar um planejamento de compras mais eficiente, mais organizado, disso diminuir o desperdício de alimento, disso poder tirar um pouco do sufoco do pré-preparo deles. A gente organizou até a rotina deles de pré-preparo. Então tudo isso foi uma cadeia, que começou na questão do cardápio e finalizou na redução do desperdício do restaurante. O CMV dele estava na faixa de 42%, 43% ao mês e caiu para uma faixa de 35%, 37%. Um resultado bastante significativo em 3 meses de trabalho que a gente fez lá.